Bom dia, vamos dar início a mais uma passagem da Bíblia, tá? Hoje seria Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. Mas eu vou tá lendo para vocês, tá? Do 27 ao 38. Por quê? Só para a gente ter um entendimento melhor e entendeu? E mais profundo do que Jesus quer nos dizer, tá? Então, que seria a respeito de quê? Seria sobre diversas curas, tá? Que Jesus tem feito e também compaixão pelo povo que sofre, tá? Então vamos lá. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então aqui finaliza essa parte, tá, das diversas curas. Aí agora é a compaixão pelo povo, tá, que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então aqui nós temos uma passagem, né, descrevida por Mateus, onde Jesus sente o quê? Compaixão pelo povo que está sofrendo, tá? Então, o que nós temos, então, de entendimento, tá, dessa passagem? Vamos começar pelas diversas curas, tá? Se você for ler no Evangelho de hoje, pela liturgia diária, ele vai mostrar para vocês só o aspecto, o quê? Do mudo. Por que eu li um pouquinho antes? Para a gente entender como que era, né? Como que foi feito o quê? Como que é o contexto geral ali de como que Jesus vinha, né? Então, você percebe o quê? Que ali, e hoje eu tentei, né, de alguma forma tentar traduzir só aquele trecho do Evangelho, e alguma coisa dizia que não era para mim fazer dessa forma. Então, por isso que eu tô lendo aqui a Bíblia, tá? Porque aqui que está escrito como que foi realmente feito o quê? A passagem de Jesus aqui na Terra, tá? Então, a gente muitas vezes quer sofisticar, inventar, e muitas vezes Jesus pede pra gente o quê? Fazer o simples, fazer simplesmente o quê? Com humildade e apenas fazer, tá? Então aqui, o que ele quer nos dizer? Ele veio o quê? Ele veio através das curas, né? Ele já, dali, ele curou os cegos, né? E aí você viu o quê? Que os cegos, né? Ele pediu para quê? Para que não espalhassem, não divulgassem, né, essa cura, porque é de cada um, é a fé das pessoas que salva elas. E ele não queria que isso aí se espalhasse. Por quê? Porque ele sabia que o quê? Vamos supor, é de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes as pessoas vendo um milagre, elas se despontam por quê? Por questões do que falaram uma visão que o quê? Muitas vezes não é a verdade, porque Jesus ele faz o que? Através das pessoas ele consegue, né, captar a cura, porque a pessoa tem que ter a fé. Ele está ali, ele é a verdade, tá? Então aí na questão do mudo, né, que aí eles viram que, né, que devido a essa divulgação que fizeram, né, questões do cego, né, que ele conseguiu fazer o cego enxergar, tá? Aí o que acontece? Levaram para ele o mudo, né, com o demônio.
E aí também nós temos o quê? O que nós temos que tirar dessa passagem? Que muitas vezes nós estamos o quê? Nós estamos perdidos, estamos no mundo o quê? Controlados pelo quê? Pelo mal, pelo demônio mesmo, né? E aí o que acontece? Quando você apresenta Jesus, quando você pega o demônio e apresenta para Jesus, o que acontece? O demônio ele corre, ele sai correndo, porque ele conhece Jesus, ele sabe quem é Jesus. E ele não consegue viver o quê? Em Jesus. Então, o que acontece? Você fica livre desse mal quando você está em Jesus. Então, é isso que a gente tem que compreender, que a nossa vida é o quê? Ela tá... Você tem que saber onde você está. Muitas vezes o quê? O demônio está aí, em qualquer lugar. Em todo dia ele está aqui atormentando a gente para quê? Para que a gente vai segui-lo, né? Dando cada hora um conselho, te chamando para ir para, né, para um lado errado. Então, essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Mas só que a gente tem que mudar isso. A gente muda o quê? Através da gente mesmo. Só você pode mudar. Através de quem? De Jesus. Então busque Ele. Ele é a verdade. E todos os seus maus vão o quê? Correr de você, vão sumir. Certo? E aí, o que acontece? Ele mostra também aqui na passagem o quê? Que vai estar os donos da lei, que se acham donos da lei muitas vezes, né? Não vou dizer que são todos, né? Mas o que acontece? Eles tiram conclusões próprias porque eles se acham que é maior do que Deus. E nós temos vários exemplos aqui na Terra disso, tá? Pessoas que vocês consideram como se fossem, né, sábios, que têm o conhecimento, que conhece de tudo. E o que acontece? Muitas vezes eles não estão em Jesus, não estão em Deus. Eles estão o quê? Eles estão ligados ao quê? Ao bem material, à questão de quê? De poder, de posse. Então isso que Jesus quer nos mostrar, que o quê? Que a gente tem que enxergar que o quê? Muitas pessoas vão o quê? Mudar, inverter a visão dos fatos, tá? Então nós temos que o quê? Nós temos que enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, enxergar quais são os quê? Os nossos princípios, a nossa verdade. Jesus é a verdade, tá? E aí, então, nós vamos o quê? Para o lado do quê? Da compaixão, né, de Jesus pelo povo que está sofrendo. Por quê? Porque uma multidão, né, viu em Jesus o quê? A salvação, né? E aí, o que acontece? Jesus, sozinho, ele não conseguia, né, atender todos. E as pessoas ficavam o quê? Ficavam ali aguardando, ficavam o quê? Desanimadas, ficavam esperando o quê? A salvação. Esperando o quê? Que ele fosse curar a sua doença, certo? E aí, o que ele nos mostra? Ele pede, né? Ele vê aquilo ali, que as pessoas ficam o quê? Parecendo pessoas sem pastor, sem um direcionamento, sem um caminho, tá? Então, muitas vezes nós estamos assim aqui na Terra, estamos aqui, ó, né, no nosso dia a dia, sem o quê? Sem o caminho, sem enxergar o nosso caminho, tá? E Jesus está aí, ele é o caminho. E aí ele pede o quê? Ele pede que o quê? Que ele pede para Deus, né, para o Senhor, certo? Que o quê? Que ele estava com uma quantidade grande de pessoas, que a messe era muito grande, e ele precisa o quê? Que ele mandasse operários para o quê? Para que os operários eram poucos, né? Seriam poucos, mas que conseguisse fazer o quê? Atender a todo mundo, tá? Então aí a partir daí que nós vamos ver depois nos próximos, né, nos próximos capítulos aí de Mateus, se você continuar a leitura, onde Jesus vai reunir com seus discípulos e passar o quê? Poderes para eles, que eles têm poder da cura, né? Então aí seria numa outra etapa, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês, gente, tá? De reflexão e de a gente poder o quê? Entender o que está se passando no seu dia, no seu dia, com todos os dias, tá? Então, bom dia a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e vamos seguir o caminho de Jesus.